Olá e bem-vindos ao meu canal de notícias do São Paulo. Meu nome é Fernanda, aqui você ficará por dentro de todas as novidades do tricolor. Então se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora para as notícias de hoje. Teremos São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, né? Jogou no Maracanã e é enorme a pressão sobre Thiago Carpini. Com Thiago Carpini, a delegação do São Paulo já está no Rio de Janeiro para o duelo com o Flamengo pelo Brasileirão. O treinador vai comandar o time normalmente, ainda que o clima seja de término na relação com o São Paulo. Fontes ligadas ao treinador afirmam que ele segue focado na partida, mas sabe que a quarta-feira é tida como um dia D. Afinal, a avaliação da alta cúpula tricolor passará pelo jogo contra o Flamengo. Segundo André Plihal, a diretoria do tricolor não pretende contar mais com Carpini, nem mantê-lo no comando técnico e já busca, inclusive, opções no mercado para substituí-lo. A preferência é por um treinador estrangeiro. Em caso de rompimento com Thiago Carpini, o São Paulo ainda tem que arcar com a multa do treinador, cerca de 2 milhões de reais. Em campo, o São Paulo pode ter mudanças. Rames Rodrigues não viajou, fica de fora por lesão muscular. Por outro lado, Ferreira e Patrick viajaram e ficam à disposição de Carpini. Estão recuperados de lesões musculares. No último encontro entre Flamengo e São Paulo no Maracanã, pela Copa do Brasil de 2023, vitória do tricolor paulista. Tudo o que o time precisa neste momento, voltar com 3 pontos na bagagem e mais uma vitória na temporada. É uma situação exótica, a gente já viu outras vezes, mas é muito ruim para o profissional, Elton. Essa, assim, imagem de que é questão de tempo para cair e ainda num jogo contra o Flamengo, que talvez seja o jogo mais difícil. Quando você olha ali os seus 19 adversários, fala Flamengo no Maracanã, chamada pedreira. Que situação para o Carpini, hein? E quando chegam as informações, né, de que a diretoria já não está tão satisfeita com o trabalho do Carpini, eu acho que partiu, Edu, é um feeling, não é informação. É o que a gente olha do contexto, do cenário do futebol brasileiro, do que a gente já viu. As declarações do Carpini pós-jogo de Libertadores, falando que o departamento médico do São Paulo já vive uma situação desse jeito, não é de hoje. Eu acho que isso causa um ruído também dentro da diretoria, porque é um cara que chegou agora, né, e que vai criando a sua personalidade dentro do São Paulo, que chegou, né, respaldado pela diretoria e reverenciando, inclusive, né, falando do Dorival, falando do Muricy, falando dos caras que já estavam lá e, de repente, 2 meses depois, fala que o departamento médico já é um caos, né? Não foram palavras deles, mas em outras palavras, né? Tudo isso que tem acontecido com o DM do São Paulo não é de hoje, é de outras uma crítica à estrutura, né, do clube. Que o Rogério Ceni já fez em algum momento. Mas né? olha a diferença, né? Exatamente. Então, o Rogério tinha tamanho para falar, né? Que o Carpini no São Paulo não tem ainda. Então, claro que isso cria uma pressão para ele próprio e jogador, geralmente, não segura técnico. O que segura técnico é dirigente. O jogador pode amar, ele pode ter o respaldo de todo mundo. Se o dirigente colocar na cabeça de que esse cara não merece continuar na visão deles, ele não vai continuar. Então, é claro que vencer o Flamengo, primeiro, né? Não vou dizer que é obrigação do São Paulo, mas o São Paulo tem tamanho para brigar com qualquer time do Campeonato Brasileiro, porque é também um gigante do futebol brasileiro. E se quiser ter pretensões maiores, precisa vencer jogos como esse. Né? Perdeu para o Fortaleza não jogando bem, vai ter que mostrar agora contra o Flamengo que pode brigar por coisas maiores dentro do campeonato. Só que não garante isso, o Carpini não garante o seu cargo com uma vitória. Vai ser sempre o próximo jogo. E eu acho que o próximo tropeço será o último tropeço, porque ficou realmente numa situação complicada para ele. Não foi ele que se colocou nessa situação. O São Paulo sabia que estava contratando um técnico que teria sua primeira experiência na Série A, em Libertadores, num grande clube do futebol brasileiro, e que na primeira oscilação ele precisaria desse suporte da diretoria. A oscilação demora um pouco mais do que o normal, pelo elenco que o São Paulo tem, mas as justificativas do Carpini, em parte, respaldam o seu trabalho, porque ele está com menos jogadores e menos jogadores importantes nesse momento em que ele precisava se estabilizar. Coisa que não aconteceu, claro, por conta de tudo isso. Vamos ver, né, se o jogo contra o Flamengo vai mantê-lo
independentemente do resultado. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o São Paulo vence na última rodada o Flamengo, né? E, claro, todo mundo se lembra na final da Copa do Brasil também. São Paulo supera o forte time do Flamengo. Vamos ver se de repente dá um encaixe, mas a previsão, olhando assim, o palpite é Flamengo, né? Agora, e sem Rames o São Paulo, tem isso também. Vamos dar uma olhada o que acontece com o Rames, com o São Paulo com e sem Rames. Se entregando pela metade. É um bom título porque você vê ali, o São Paulo jogou 42 jogos, 21 sem Rames, 21 com o Rames. Então foram 932 minutos. O que, se a gente fizer uma conta rápida aqui, de padeiro, dá 10 jogos, né? Porque, ou seja, ele entrou em 21 jogos, mas apenas minutos, né? Então, se fosse jogo inteiro, seriam 10 jogos. Mas participou de 21, fez 2 gols e 4 assistências. Ainda muito pouco para o Rames, para o que se espera de um jogador com esse nível, né? É um problema para o São Paulo resolver. É um problema e eu acho que muitas vezes tem se tornado uma cortina de fumaça para o que acontece no São Paulo. O Rames não de longe, né, o jogador que vai resolver os problemas do São Paulo, porque futebol é jogo coletivo. A gente viu no jogo da Libertadores, que o São Paulo acabou vencendo. Foi um jogo difícil, mas que o São Paulo sentiu dificuldades para jogar na segunda rodada. Conseguiu uma recuperação ali no final do jogo. 3 zagueiros, 2 alas sendo liberados, sendo que do lado esquerdo era um ponta, né? Do lado direito sim um lateral. Era um esquema para proteger o Rames de não precisar voltar tanto para marcar. E aí você, em nome de um jogador, você sacrifica outros 4 ou 5. Né? Porque num jogo coletivo ele precisa também participar da fase defensiva. E a gente já trouxe aqui no Sport Center, inclusive, né? O gol que o São Paulo sofreu contra o Tadieres com um jogador a menos, por conta daquela questão do Wellington Rato, que ele não queria fazer a mudança, e acertadamente o São Paulo acabou sofrendo o gol. Não houve pressão ali do Rames Rodrigues, muitas vezes na fase defensiva deixa a desejar. E eu falo cortina de fumaça porque o São Paulo tem outros problemas para resolver antes de se discutir se o Rames é importante ou não nessa equipe. Porque Galopo, quando entra, também traz um rendimento satisfatório para o São Paulo em curto prazo, porque é um jogador que também teve problemas de lesão, e é um jogador que tem poucos minutos, muitas vezes nem é relacionado, né? E eu acho que é um jogador que traz também o que o Rames traz. Só que o Rames tem um cartaz, é um cara de Copa do Mundo, é um jogador e o Galopo traz muito mais energia de marcação, de fechar espaço. Decide jogos também, né? Consegue decidir jogos. Eu acho que é um jogador que tem talento, mas é um jogador que está vivendo muito desse talento que ficou para trás durante um bom tempo. E o jogo do São Paulo exige que todos participem. O Lucas, que é um jogador que sofreu uma lesão e é um jogador que tem essa capacidade de decidir, muitas vezes também participa da fase defensiva, porque ele sabe que ele vai ser importante para recuperar a bola no campo de defesa quando o São Paulo perde a bola, coisa que o Rames não produz muito. Eu acho que montar um esquema em função de um jogador, se o cara não é Messi, e mesmo assim muitas vezes não era montado em função do Messi, se o cara não é o Messi, o jogo é coletivo, o jogo é 11 em campo e os 11 precisam participar das mesmas fases o tempo inteiro, coisa que o Rames não entrega, e a gente viu. Ou entrega metade do tempo, né? Nessa metade do tempo não é o suficiente hoje no futebol. São Paulo, o torcedor espera resultado, espera desempenho. No momento, nenhuma das coisas está aparecendo, né? Nos jogos do São Paulo. O André Silva é uma boa novidade, né? Fez o gol contra o Cobressal e também contra o Fortaleza acabou marcando um belo gol, vai pedindo espaço aí. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!